Sérgio, o couro está comendo aqui nas redes, mas fica trio que já passa. Só não pode ter vídeo de você falando que votou a favor, senão isso vai ficar a vida inteira rodando. Estou de plantão aqui, qualquer coisa só acionar. Beleza. Vou manter meu voto secreto em um instrumento de proteção contra a retaliação. Que vergonha, Sérgio Moro. Que vergonha, senadores. Atenção, Brasil. Cuidado quando forem escolher os seus representantes. Vamos acordar. Salve, salve, meu povo. Passando aqui, pessoal, para parabenizar os senadores, homens corajosos de verdade, aqueles senadores que não tiveram medo de nada e disseram não a Flávio Dino no STF, que lutaram e continuam lutando pelo Brasil. Parabéns. Infelizmente, não tivemos de forma nenhuma. Infelizmente, Flávio Dino já era o novo ministro do STF. Graças aos bananas dos senadores corruptos que se vendem, que estão aí fazendo a vontade do crime organizado. Infelizmente, agora é só dizer adeus aos próprios senadores. Com certeza, o Brasil está entregue aos comunistas. Agora, mais um comunista no STF. E graças aos senadores que se corrompem, que se venderam e que não estão nem aí para o povo brasileiro. Mas você que disse não, você é a pessoa, você nos representa e representa o povo brasileiro. Que Deus abençoe a vida de cada um. Olha aqui o nosso querido senador Flávio, e falou sobre a pandemia e também o seu pai Bolsonaro. Assista. O senhor já se dirigiu ao presidente Bolsonaro com os mais absurdos adjetivos: serial killer, genocida, num contexto de combate à pandemia, uma doença nova que pegou todo mundo de surpresa. E o governo fazendo o que podia para evitar mortes. Foi a maior transferência de recursos públicos da União para estados e municípios da história do Brasil para combater a pandemia. Não faltou vacina para ninguém que quis se vacinar nesse país. Para ninguém. Todos que quiseram se vacinar tiveram a vacina comprada pelo governo Bolsonaro. E o senhor já defendeu o controle de mídias sociais. Do faroeste digital que nós vimos, a expressão que o senhor usou. E que pode até ter razão. Mas o senhor defende um controle dessas mídias que assusta os usuários, assusta quem vive, quem ganha o pão de divulgar conteúdos em redes sociais, e de muitos que estão até hoje, por decisão monocrática, sem ter o seu ganha-pão, com medo de postar alguma coisa. O sintoma de que a democracia não está numa situação de normalidade, senador Flávio Dino, é parlamentares que têm que medir as palavras, numa tribuna do Senado, da tribuna da Câmara dos Deputados, por receio de virarem réus, por receio de serem caçados, por receio de serem presos, como aconteceu com Daniel Silveira. E me preocupa muito, senador Flávio Dino, as ações que o senhor tomou enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública com relação à Polícia Federal. Porque o senhor, em várias situações, determinava que a Polícia Federal instaurasse inquéritos, invariavelmente contra parlamentares que não são de esquerda ou que são de oposição ao governo Lula. Fica na aparência de que, até como foi dito em algum momento, que a Polícia Federal é sua. E só para citar mais um exemplo, senador Flávio Dino, sobre a preocupação de todos nós parlamentares com relação ao uso da Polícia Federal para um fim não republicano. O senhor determinou a instauração de inquérito pela FF para investigar o presidente Bolsonaro por genocídio de Yanomamis. Todos aqui são testemunhos, o Congresso participou diretamente do envio de recursos para cuidar desse tema sensível
dessa grande quantidade inaceitável de mortes, inclusive de crianças Yanomamis. O governo destinando, inclusive, as Forças Armadas, que em muitos locais é a única instituição que chega para prestar o serviço humanitário a essas pessoas. E só nesses 11 meses de governo Lula, a situação está igual ou pior. E, obviamente, a gente não vai ver a Polícia Federal instaurando inquérito contra o presidente Lula, pelo genocídio, para investigar se há genocídio de Yanomamis. A preocupação é só essa aqui no Congresso Nacional. Hoje nós estamos vendo um político sendo indicado ao Supremo Tribunal Federal. E o normal seria a política estar satisfeita com isso. E não é o que está acontecendo. Há uma resistência grande ao seu nome, senador Flávio Dino, exatamente por esse histórico. Quando era para ser o contrário. E, para concluir, presidente, a minha pergunta ao senador Flávio Dino, eu, sinceramente, senador, a foto do que eu estou vendo aqui hoje é muito diferente do filme que nós vemos do senhor, em especial na política brasileira. Então fica assim a pergunta, eu acho que é importante o senhor, até para distensionar, como foi dito aqui várias vezes, eu quero crer que isso vai acontecer caso o senhor seja aprovado, qual vai ser de verdade o Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, em especial qual vai ser o tratamento com relação aos políticos. Sinceramente, espero que a inteligência emocional, caso o senhor seja aprovado, que o senhor está tendo aqui hoje, vai ser no Supremo Tribunal Federal. Porque se for a inteligência emocional que nós vimos aqui enquanto político, eu tenho minhas grandes preocupações. É só um breve comentário, eu acho que a premissa está errada, senador Flávio Dino, até na fala do senhor mostra isso. Porque o que a gente tem que perseguir são os criminosos, não são os instrumentos. Se alguém usa a internet para cometer um crime, para incentivar suicídio, para cometer qualquer crime que seja, a impunidade é que é o grande problema. As pessoas ficam impunes. As pessoas têm que ser investigadas e punidas na sua proporção. Não é a internet que faz isso, são pessoas que fazem isso. Assim como é equivocado achar que o instrumento, arma de fogo, é o que gera violência. Não é. A arma não atira sozinha. É um criminoso que usa ela mal, ilegalmente. Esse é que tem que ser punido. As premissas estão erradas, do combate a um problema. Como a DPF 635. O senhor agora falou algumas coisas que estão sendo feitas pelo governo federal no Rio de Janeiro, mas a origem continua a mesma. E o senhor vai ter oportunidade, caso aprovado, de decidir sobre a DPF 635. Essa sempre foi minha intenção ao trazer esse assunto para a pauta, para que o Rio não sofra mais com esse ativismo judicial, que é o caso do ministro Fachin. Quem foi eleito para determinar a política de segurança pública do Rio foi o governador, foram os prefeitos, nós parlamentares, não o ministro do STF. Apenas isso. Canal Adamilson Corbão. Obrigado por me acompanhar até aqui. Peço a colaboração de vocês para deixar um like no vídeo e inscreva-se para mais conteúdo. Isso fortalece o meu trabalho. Ative o sininho para receber as notificações. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.